Bora, meu povo, Thiago Menezes aqui, Odisseia Cangaço, mais uma vez. Hoje nós estamos aqui no município de Arauá, no estado de Sergipe. Aí você vem e pergunta: oxente, e Arauá teve cangaço, foi? Não, gente, em Arauá não teve cangaço. Os cangaceiros passaram muitas léguas daqui. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre a cronologia do cangaço. Onde surgiu, como, quando, com quem, onde, porquê, como se desenvolveu, onde surgiu o nome cangaço, como terminou o cangaço, com quem, quando, onde, porquê. Tá afim de saber essas respostas? Então fique ligado no Odisseia Cangaço que eu conto tudo isso. Vem comigo, vamos lá! Para alguns pesquisadores, o cangaço surgiu no sertão nordestino a partir do século XIX. Mas outra vertente de pesquisadores, inclusive o grande Frederico Pernambucano de Melo, um dos maiores nomes do estudo do cangaço, aceita que o cangaço surgiu no século XVI, o Brasil ainda em fase de descobrimento. Na verdade, o termo cangaço realmente surgiu na segunda metade do século XIX, mas daqui a pouco conta essa história. Então, alguns grupos irredentos ao europeu colonizador se aventuravam saqueando vilas para tentar sobreviver, que não aceitavam essas imposições do europeu. Então, grupos com as mesmas características do cangaceiro do século XIX e XX já surgiam nessa época, né? Em sua maioria índios ainda. Então, na verdade, esses grupos de bandoleiros surgiram no litoral, que não se adequaram a essas imposições do europeu, mas eles foram, à medida que o litoral ia sendo colonizado, eles foram avançando para o interior do Nordeste. E eles foram aprimorando suas técnicas, inclusive as técnicas de matar, né? Grupos indígenas como os tapuias, que eram grandes guerreiros, cruéis inclusive, eram muito habilidosos na arte de matar. Eles também tinham esses grupos de irredentos, esses bandoleiros que se aventuravam. E com o passar dos anos, os negros fugidos da escravidão, eles também tinham seus grupos, ou junto com esses índios, eles formavam grupos de bandoleiros para saquear vilas que iam se formando no Nordeste brasileiro. Esses grupos de bandoleiros, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa. Então todos os seus pertences eles traziam consigo, eles traziam em seus bornais. Então no sertão tem uma peça que coloca nos animais chamado canga, ela para transportar produtos. E já que essas pessoas que traziam todos os seus pertences, vinham carregados de coisa, eles faziam essa mesma analogia. Então vem chegando fulano com suas cangas. Então esse termo foi sendo popularizado e as pessoas que tinham esse estilo de vida foram chamados de cangaceiros. Então foi daí que surgiu o termo cangaceiro, mas isso já na segunda metade do século XIX. Ao contrário do que muita gente pensa, o cangaço não surgiu com Lampião. Outros grandes nomes fizeram história no cangaço antes mesmo do nascimento de Virgulino. Então podemos citar aqui o Jesuíno Brilhante, que era o cangaceiro romântico. Esse estilo de Jesuíno, de atuar, tinha mais um cunho social. Então, por exemplo, ele saqueava os transportes de mercadorias que eram enviadas pelo governo para a população mais carente do Nordeste, que não chegavam às mãos dos pobres. Os coronéis retiam esses mantimentos, então ele saqueava e distribuía para a população. Outro grande nome foi o Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. Ele vinha de uma família bem abastada, mas ele também tinha esse cunho social. Então ele inclusive desapropriou propriedades da própria família dele para distribuir para a população mais carente. Os cangaceiros tinham muito dessa vertente de ajudar as pessoas mais carentes. O estilo de Lampião foi um pouco diferente. Após a morte de Virgulino, em 1938, o cangaço também não teve o seu término aí. O cangaceiro Curisco, grande nome do cangaço, ele assumiu o posto de rei do cangaço após a morte de Virgulino. Então o cangaço foi cambecando, foi sufocado ali, mas ainda foi resistindo ainda com o Curisco.
que faleceu em 1940, precisamente em 25 de maio de 1940, na cidade de Barra dos Mendes. Ele foi assassinado pelo maior matador de cangaceiros que já houve no sertão, que foi o tenente Zé Rufino. Ele tomou uma rajada de metralhadora e faleceu. A sua companheira Dadá tomou um tiro no pé, no tornozelo, e teve a sua perna amputada, mas ela sobreviveu ao cangaço. Ela faleceu em Salvador em 1993. Então ela teve uma longevidade muito grande, mas foi aí que o cangaço terminou. Então, gente, bandoleiros com essas características, eles surgiram ainda no século XVI. Eles foram aprimorando as suas técnicas de sobrevivência e foram tangidos do litoral para o sertão, à medida que o litoral ia sendo colonizado, e até chegar ao século XIX, onde realmente tomou esse termo cangaço para aquelas pessoas que tinham aquele estilo de vida. E Lampião foi o maior nome do cangaço, porque foi o ápice desse estilo de vida, desse movimento cultural. E mesmo após sua morte, em 28 de julho de 1938, o cangaço foi sufocando, foi cambecando até 1940, quando o Curisco faleceu e realmente, oficialmente, deu fim ao cangaço.